Fala, meu amigo empresário, como é que tá? Tudo certo? Hoje eu tenho um tema muito legal pra gente tratar. Eu quero falar de uma estratégia que ela é muito explorada no Vale do Silício, nas empresas americanas, e aqui no Brasil poucas empresas adotam. Quem adota são principalmente as empresas grandes e tem uma grande janela de oportunidade pra gente explorar. É uma estratégia que pode acelerar muito o crescimento do teu negócio. Se tu tem curiosidade de saber qual estratégia é essa, fica comigo que a gente vai descobrir nesse vídeo. Olá, eu me chamo Gabriel Esteves, sou sócio fundador da Mavi Digital, assessoria de marketing e vendas especializada em implementar máquina de vendas através dos canais digitais. E hoje nós vamos falar de estratégias de CRM, estratégias de gestão de relacionamento com o nosso cliente. Porém, a gente vai muito além da ferramenta, porque a primeira coisa que vem na tua cabeça quando eu falo de CRM é a ferramenta que você usa para gerenciar os leads, que o teu comercial usa para gerenciar o pipeline, as oportunidades. E a gente não está se referindo a isso, porque essa é a ferramenta de CRM, que é crucial sim para nós executarmos uma boa estratégia. Mas nós vamos muito além da ferramenta e nós vamos compreender o que é essa estratégia de gestão de relacionamento com o nosso cliente. CRM, que está aparecendo aqui na tela, se trata da gestão do relacionamento com o nosso cliente. É quando nós adotamos uma estratégia integrada para relacionar e conversar com o nosso cliente durante toda a jornada de compra que ele percorre. Essa é uma estratégia que nós integramos diversos canais, segmentamos nossa audiência e criamos uma comunicação personalizada, adotando uma estratégia multicanal que vai envolver mídia paga, estratégias de inbound marketing, estratégias para que a gente possa se relacionar com a nossa base de leads e com os nossos clientes. Essa estratégia, ela é muito pouco adotada aqui no Brasil. Hoje, as empresas que adotam esse tipo de estratégia são empresas maiores. Aqui no Brasil, o que as empresas fazem? As pequenas e médias empresas. Hoje a galera faz mídia paga, algumas até utilizam uma ferramenta de inbound marketing, mas são poucas as que de fato implementam uma estratégia de relacionamento com o seu cliente que integra todos esses canais. E isso, cara, é uma tendência para o ano de 2024 e vem se fortalecendo muito. Empresas grandes como a Shell, Banco do Brasil, Nubank, Conta Azul, todas elas já adotam essa estratégia. São empresas que estão um pouquinho à frente. E eu quero compartilhar contigo, porque se tu não faz, se tu não se relaciona com o teu cliente de forma assertiva, cara, tu tá deixando muita grana na mesa. Vamos entender o que é essa estratégia? Primeiro, eu quero te trazer alguns dos benefícios de nós implementarmos uma estratégia de CRM na tua operação. Nós temos uma janela de oportunidade. É uma estratégia pouco executada e, na sua maioria das vezes, mal executada. Porque ela traz alguns desafios. Desafios com gestão de dados, desafio com segmentação de clientes. É uma estratégia que a execução, a prática, ela tem que ser um pouquinho complexa. Porém, vale a pena investir, porque ela traz uma série de benefícios. Eu vou listar 4 para ti. O primeiro benefício que essa estratégia traz, cara, ela aumenta muito as tuas vendas. Se relacionar com o teu cliente, isso aqui eu vou falar várias vezes no decorrer desse vídeo, não é porque eu quero ser romântico, não é historinha bonitinha, é porque se relacionar com o cliente, encantar o cliente traz dinheiro para dentro de casa. Bacana? De forma bem objetiva, eu implemento estratégias desse tipo porque eu quero trazer mais dinheiro e me relacionar com o meu cliente, segmentá-lo, conversar com ele de forma personalizada, me traz muito aumento e muito ganho de receita. Segundo, me relacionar com o meu cliente, implementar uma estratégia de CRM, me traz redução nos meus custos operacionais, uma vez que eu me torno muito mais eficiente. A minha comunicação ela é muito mais assertiva e essa estratégia vem junto de uma série de automações para ganho de produtividade. Terceiro, eu tenho, cara, uma otimização gigantesca dos meus investimentos de marketing. Hoje, cara, muita empresa por aí que os caras são sócio do Facebook e do Google. Se amanhã as plataformas de mídia paga, Facebook, Google, elas param de funcionar, se tem qualquer mudança nas regras deles, tem empresa que fecha, porque essas empresas dependem desses canais para existir. Todo o faturamento, todas as vendas vêm deste canal. E entenda, não é que esses canais são ruins, pelo contrário, eles são muito bons, principalmente no aspecto de aceleração inicial. Eu consigo acelerar muito nesses canais, porém eu não posso me tornar dependente desses canais. Eu tenho que ter canais de vendas proprietário.
canais de vendas aonde eu domino, aonde está na minha mão. E aí que entra a beleza de uma estratégia de CRM. Estou tendo clientes aqui que os caras investem muita grana em mídia, muita grana em performance, em mídia patrocinada, e os caras não tem nem o basicão de uma estratégia de inbound marketing. Ou seja, gera o lead vai pro comercial e todo mundo que não fecha acabou. É dinheiro jogado fora. Os caras não tem nenhum tipo de comunicação com essa base de clientes. E cara, se você faz isso, tu tá botando muita grana na mesa. Tem muito dinheiro sendo jogado fora. Eu preciso me relacionar com essa galera. Tem um estudo da HubSpot que diz que leads nutridos por inbound marketing, eles têm uma taxa de fechamento 20% maior do que os leads que vêm simplesmente de mídia paga sem nenhum tipo de nutrição. Eu ganho assertividade quando eu começo a me relacionar com o meu cliente. Porém, o inbound marketing é apenas um dos canais que eu vou integrar para falar com o meu cliente. Uma estratégia de CRM, ela otimiza meu investimento, primeiro, porque agora essa base que eu adquiri, eu começo a relacionar com ele em outras plataformas, eu começo a ter um reaproveitamento nesses leads que foram gerados, eu começo a nutrir essa galera e aí eu extraio vendas de leads que já estava até perdido no meu CRM, simplesmente porque o marketing começou a trabalhar e começou a relacionar com essa galera. O quarto benefício, não menos importante, cara, eu aprimoro de forma gigantesca a experiência do meu cliente. Quando eu implemento uma estratégia de CRM bem executada, cara, o meu cliente fica encantado com a minha marca. Eu me torno a principal referência na cabeça do meu cliente. E a satisfação desse cara, por consequência, o LTV tende a aumentar demais. Agora que eu compreendi o que é uma estratégia de CRM, agora que eu compreendi os benefícios de uma estratégia de CRM, nós vamos falar dos pilares para a implementação dessa estratégia na minha operação. E anota aí, se eu quero implementar essa estratégia na minha operação, tem 6 pilares que eu vou precisar trabalhar. O primeiro pilar para implementar uma estratégia de CRM é eu conhecer muito bem o meu cliente e a jornada de compra desse cara. Eu preciso conhecer muito bem o meu cliente. E aí isso já é um passo atrás, que é o quê? E algo que eu vi falando, definição de CP. Eu preciso conhecer o meu perfil de cliente ideal. Quem é o cliente que faz mais sentido para minha operação? A partir daí, eu preciso entender como o meu cliente compra. Para só depois que eu compreendi quem é esse cara, qual a jornada esse cara percorre, só depois daí eu desenho uma estratégia para conversar com esse cara. Então, primeiro ponto, eu tenho que conhecer muito bem o meu cliente. Segundo ponto, eu tenho que segmentar o meu cliente. Eu preciso criar segmentações. E é esse o principal motivo pelo qual as empresas falham na hora de implementar essa estratégia. A galera tem muita dificuldade em tratar esse volume de dados que vem, esses volumes de dados que são gerados. Normalmente você é apenas mais um no emaranhado de informações que é gerado dentro dessas empresas e elas não conseguem conversar contigo de forma assertiva. Normalmente é uma comunicação genérica, pouco personalizada, pouco eficiente. Então, eu preciso começar a segmentar a galera. E uma das formas de fazer isso, eu preciso dar nome pro meu cliente. Eu preciso criar formas de cadastro. Existe um case bem bacana que é o case da Shell. A Shell, do combustível Shell, eles descobriram que o cara que compra gasolina V-Power é o cara que traz mais dinheiro para dentro de casa, que traz mais margem de lucro. Porém, eles não sabiam como relacionar com esse cara, como conversar com esse cara. Uma vez que não tinha cadastro, não era eles que abasteciam, quem abasteciam eram os postos, eles tinham um desafio. Como que eu vou segmentar com esse cliente e como que eu vou conversar com esse cliente de forma personalizada, sem ser aquele anúncio genérico que todo mundo vê? A sacada deles foi o seguinte: vamos criar um aplicativo e vamos cadastrar todo mundo dando benefício para esses caras. E aí, cara, é genial, porque no aplicativo eu tenho os dados do meu cliente, eu tenho o nome, eu tenho a frequência de abastecimento, eu tenho as rotinas que esse cara tem com a minha marca, e aí eu consigo comunicar com esse cara, integrando em outros canais. Então eu falo com ele através do aplicativo, eu falo com ele através do inbound marketing, eu subo essa lista e falo com ele através de mídia paga, e aí eu consigo conversar de forma muito mais segmentada. Então, o segundo pilar é a segmentação. Eu preciso segmentar os meus leads e segmentar os meus clientes. Terceiro pilar dessa estratégia, automação de processos. Numa estratégia de CRM, o marketing vai fazer no volume, aos milhares, o que o vendedor faz no 1 a 1. Nós vamos comunicar de forma personalizada, através de automação, através de ferramentas. Então eu vou automatizar a minha comunicação com os meus clientes. Dentro de uma estratégia de CRM, eu preciso de automação. Automação de marketing,
marketing, automação de vendas, ela é uma estratégia que envolve muita automatização de processos. Quarto pilar, e esse aqui é muito importante, integração de canais. Uma estratégia de CRM, eu tenho tudo integrado. Isso é desafiador pra caramba, mas é transformador demais e vai te colocar na frente de 90% das empresas. Eu ter uma estratégia totalmente integrada. O que eu quero dizer com isso, com uma estratégia integrada? Cara, eu preciso integrar a minha mídia paga com o meu embalde mar, com o CRM de vendas dos meus clientes, com ponto de venda físico. Eu preciso ter tudo isso integrado. As informações precisam fluir e precisam se conversar. Um case bacana disso, por exemplo, é o Itaú. O Itaú, cara, ele tem traqueamento, ele tem rastreio nos PDV. Ou seja, quando tu, cliente do Itaú, vai num caixa eletrônico fazer qualquer movimentação, o Itaú tá traqueando aquilo. O Itaú consegue conversar contigo depois. Vamos lá, vamos supor que tu foi no PDV, que foi lá num caixa eletrônico e ali tu pesquisou sobre empréstimo, pesquisou sobre uma determinada funcionalidade ou serviço que o banco pode te entregar. Aquilo lá tá traqueado e está disponível em todos os canais. Tem uma tag de analytics no caixa eletrônico. Isso significa, cara, se tu for no YouTube, os caras conseguem conversar contigo de forma personalizada referente à ação que tu fez no caixa eletrônico. No teu e-mail eles podem falar referente àquilo que tu viu no caixa eletrônico. Ou seja, os caras traqueiam tudo, eles conseguem personalizar toda a comunicação de forma individual para você. E aqui entra a chave da segmentação que eu falei ali atrás. Segmentar é eu reunir um grupo de características dos meus clientes, agrupar essas características e conversar com esse grupo de forma individual. Isso conecta pra caramba, porque, pô, se eu tô falando com um cara que tá pesquisando um cartão de crédito, se eu faço uma comunicação genérica falando de empréstimo pra esse cara, não conecta, não gera conexão nenhuma. Mas e se eu chego falando com esse cara sobre cartão de crédito? Essa conexão é imediata, porque o cara tá pesquisando a respeito disso. Isso é a estratégia de CRM. É eu compreender o meu cliente, entender a jornada de compra desse cara e comunicar de forma personalizada. O quinto pilar, e aqui é a chave disso tudo, análise de dados. Eu preciso saber tratar os dados, porque é muito mais do que antever a jornada de compra do meu cliente e criar estratégia simplesmente entendendo qual que é a jornada que o meu cliente percorre. Os dados vão me dizer exatamente o comportamento que o meu cliente está tendo de fato. Não é algo que eu previ, não é algo que eu idealizei, é o que está acontecendo. Eu consigo extrair esses dados, tratá-los, segmentá-los e comunicar de forma personalizada com cada um desses clientes. Então, cara, a análise de dados é o ponto central de uma estratégia de CRM. E é também o ponto mais desafiador, porque é aí que mora a dificuldade das empresas. As empresas não sabem como tratar, como lidar com esses dados. Elas não sabem fazer as plataformas se conversar. Cara, como que eu pego o cara que tá lá no LinkedIn e eu continuo a comunicação com ele no Facebook, no Instagram, no YouTube? Como que eu integro isso daí? Eu tenho que ter um bom trabalho com dados. Eu tenho que saber segmentar e eu preciso trabalhar esses dados com assertividades. Análise, tratamento de dados é a base de uma estratégia de CRM. O sexto e último pilar é justamente a gestão da experiência do meu cliente. Então agora que eu conheço o meu cliente, eu segmentei ele, eu tenho tudo automatizado, eu tenho ferramentas integradas, plataformas integradas, eu tenho dados que eu tratei, eu segmentei, me trouxeram feedbacks. Agora eu vou gerenciar a experiência do meu usuário. O meu objetivo é o seguinte, cara, toda empresa precisa gerar dinheiro. Então não pense você que essa estratégia, uma estratégia que põe o cliente no meio, o cliente no centro, é uma estratégia romântica, porque ela não é. O objetivo final é gerar receita. Empresa não é ONG. Porém, gerenciar a experiência do meu usuário, tratar o meu usuário de forma personalizada, faz ele se encantar muito comigo, é verdade. Ele vai admirar muito mais a minha marca. Porém, cara, o LTV desse cara vai aumentar. Eu vou me tornar prioridade na cabeça do meu cliente. Isso faz com que o cara me dê mais dinheiro, entendeu? Então, no final das contas, cara, a estratégia tem que se pagar, ela tem que dar retorno. Então, a gente não tá falando de forma romântica, a gente tá falando sim. A gente tá olhando para a última linha do teu DRE, está pensando no lucro, bacana? Essa estratégia traz dinheiro para dentro de casa. Porém, para que as empresas tenham efetividade na execução dessa estratégia, é imprescindível uma mudança no mindset empresarial. As empresas têm que mudar a forma de pensar e a forma de ver experiência do cliente e relacionamento com o cliente. E aqui, cara, voltando a falar, é sem romantismo. Eu vou pensar numa estratégia de relacionamento com o meu cliente porque ela traz mais dinheiro. Simples assim. Estou pensando de forma estratégica, bacana? O primeiro ponto, cara, que eu tenho que mudar na minha cabeça, que eu tenho que mudar no mindset da minha empresa é: cliente está no centro, o cliente está no foco, bacana? Toda a minha empresa
empresa vende. Só existem duas áreas dentro de uma empresa: área de vendas e área de suporte à venda. Vendas é essencial. E o centro de quando eu falo de vendas é meu cliente, porque esse cara pode demitir desde o vendedor, desde o faxineiro, até o empresário, até o CEO da empresa. O cliente é que manda. Então eu tenho que colocar o cliente no centro, bacana? Isso é fundamental. Eu colocando o cliente no centro, gerenciar esse relacionamento, eu tendo essa mentalidade, as coisas acabam acontecendo ao natural. Vou te dar um exemplo. Tu acha que a Disney, que tem uma experiência foda do usuário, tu vai na Disney e tu se encanta. Tu acha que isso acontece porque o CEO tem o cliente no centro, ou toda a cultura da empresa tá voltada para o cliente? Cara, lá todo mundo pensa no cliente, entendeu? Existem casos que, cara, tu se surpreende do que a Disney faz para encantar o seu cliente. E são iniciativas que não saem da alta gestão, são iniciativas que os colaboradores aplicam. Por quê? Porque a cultura da empresa está voltada para o cliente. Então isso é algo que tu tem que mudar na mentalidade, na cultura da tua empresa. A tua empresa tem que ter foco no cliente. Segundo ponto que a empresa tem que mudar na sua mentalidade: a empresa tem que ter uma mentalidade data-driven. Precisa ter toda a gestão e tomar decisão por dados. A base, cara, a base de uma estratégia de CRM é analisar dados e tratar dados. Sem eu tratar dados de forma assertiva, eu não consigo implementar uma estratégia de CRM. Isso tem que virar na tua empresa. A tua empresa tem que ter uma gestão pautada em dados. A estratégia de marketing e vendas tem que ser fundamentada em dados, pois os dados que vão te dizer como se relacionar e como tratar o teu cliente. E detalhe, tá? Gestão por dados não é só para uma estratégia de CRM, é para tudo, tá? Dados é o novo petróleo. Eu preciso ter gestão com dados. Os dados vão me contar a história da minha empresa, a história do mercado, e eles vão me dizer o que eu tenho que fazer, como agir, qual é o próximo passo, qual estratégia optar. Os dados vão me dar direção. Terceira coisa que tem que virar, chavinha que tem que virar na tua cabeça e no mindset da tua empresa: eu preciso ter orientação a longo prazo. Por que as empresas são sócias do Google e do Facebook? Por que as empresas investem muita grana em geração de leads e não nutrem, não conversam com essa galera? Porque eles não têm uma visão de longo prazo. Eles não compreendem os benefícios no longo prazo que relacionar com o meu cliente me traz. Eles estão preocupados, como eu falei, Google e Facebook traz tração, traz aceleração inicial. É um canal que eu tenho controle de CAC. E os caras só se preocupam com agora, legal? Mas eu tenho que ter orientação a longo prazo. Eu preciso ter uma visão de longo prazo para que eu ganhe performance e assertividade. Então essa é uma chavinha que tem que virar. Você tem que ter uma visão um pouco mais a longo prazo para que uma estratégia de CRM faça sentido. Essa estratégia não é uma estratégia que se paga no primeiro, segundo mês. Tu colhe ela a longo prazo. Porém, meu irmão, a hora que isso começa a funcionar, tu vai acelerar demais, tu vai se destacar no teu mercado. Você precisa implementar essa estratégia na tua operação. Me diz uma coisa, você conseguiu compreender o que é uma estratégia CRM? Você ficou com alguma dúvida? Se tem uma dúvida, coloca aqui nos comentários. Se tem uma sugestão de tema, por favor, coloque nos comentários que a gente vai te ajudar, a gente vai te responder. Dá o like, se inscreve no canal, porque toda quarta-feira, tá? Semana passada eu havia dito que era terça-feira, mas toda quarta-feira vai sair um vídeo novo. Nós estamos falando de marketing e vendas e nós estamos te dando as ferramentas para que você possa escalar a sua operação, implementar máquina de vendas e crescer com consistência. E se você precisa de uma ajuda estratégica, de uma assessoria de marketing para implementar estratégia de CRM na tua operação, para implementar estratégias de marketing e vendas integradas para acelerar os seus resultados, fala com a Mavi, vai ser um prazer te ajudar. Nós vamos entrar na tua operação, vamos implementar estratégias de CRM, uma estratégia de marketing e vendas integradas e vamos acelerar os seus resultados. Beleza? Forte abraço e até a próxima.